Juízes, capítulo 6, versículo 15. Diz assim a palavra de Deus: E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Ajuda-nos, Senhor. O Senhor sabe que a nossa capacidade é pequena ou quase nenhuma. Por isso, usa-nos, Senhor, da maneira que o Senhor quer, para que nós possamos abençoar a quem o Senhor quer. Lhe peço isso, Senhor, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, por favor. Eu vou repetir o versículo, é um só. E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Meus irmãos, a palavra de Deus diz que os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor. E por conta disso, por conta desse comportamento, eles foram entregues nas mãos do inimigo, nas mãos do povo midianita por 7 anos. Por 7 anos, eles ficaram entregues nas mãos do inimigo. E esse inimigo, meus irmãos, era muito forte, era muito poderoso. E por conta disso, eles cavaram covas, cavaram cavernas, fortificações, com vista a fugir desse inimigo poderoso. Mas nada disso adiantou. Porque o inimigo era muito forte, muito numeroso, muito poderoso. E eles, meus irmãos, destruíam tudo. Destruíam tudo que era plantado, matavam todos os animais. E se eles destruíam tudo que era plantado e eles matavam todos os animais, dá para nós chegarmos à conclusão que Israel estava numa situação de muita fragilidade. E dá para nós chegarmos à conclusão que eles tinham problema até com comida, porque tudo que era plantado era destruído e todos os animais eram mortos. Israel, nessa situação de extrema fragilidade, ele clama ao Senhor por ajuda, clama ao Senhor por um livramento, e o Senhor ouve a oração do povo. E ele envia um anjo, e esse anjo, ele se apresenta a uma pessoa chamada Gideão. E quem era Gideão? Gideão era um homem comum como nós. Um lavrador, um homem que trabalhava na terra. E o anjo dá uma notícia bombástica para Gideão. Diz para Gideão o seguinte: olha, o Senhor escolheu você para comandar o povo de Israel, para livrar Israel das mãos do inimigo. Gideão se encontrava malhando trigo, escondido, justamente para esconder aquele trigo do inimigo, porque senão ele perderia. E ele, o anjo, e Gideão ouve a voz do anjo dizendo para ele que o Senhor era com ele. Prontamente, quando Gideão ouve isso, diz para o anjo o seguinte: ora, se o Senhor é comigo, é conosco, por que tudo isso está acontecendo? Ele não obtém resposta para essa pergunta. Simplesmente lhe é dito que ele foi escolhido para liderar o povo de Israel na luta contra o inimigo, para livrar o povo de Israel das mãos dos midianitas. Então, nós chegamos no versículo que nós lemos. Gideão, quando ouve isso, diz para o anjo aquilo ali: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa do meu pai. Gideão, o que ele está dizendo para o anjo? Olha só, eu não tenho a menor condição de fazer isso. O Senhor escolheu a pessoa errada. Não tenho a menor condição de executar essa tarefa. E para ele corroborar o fato de estar se depreciando, ele diz que era pequenininho e a família dele era a mais pobre dali.
era o menor de todos, a família era a mais pobre. E é disso, meus irmãos, que nós gostaríamos de refletir com vocês hoje, nessa noite. Nos sentimentos que estavam no coração de Gedeão, para ele dar essa resposta ao Senhor. Os sentimentos que estavam no coração do Gedeão, para ele se comportar dessa forma, se depreciando desta maneira. Ele prontamente disse para o anjo: olha, eu sou a pessoa errada. Você escolhe outra. É isso nas entrelinhas que ele estava dizendo. E para poder ratificar, ele se deprecia ao máximo, dizendo que era pequenininho e que a família era muito pobre para poder fazer aquilo. E são desses sentimentos, meus irmãos. E os sentimentos que Deus trouxe ao meu coração, que eu queria dividir com vocês, era o seguinte. Primeiro, Gedeão, ele não se julgava preparado para a missão. Quando ele ouve do anjo do Senhor, que ele tinha sido escolhido para liderar o povo de Israel na guerra contra os inimigos, ele não se julgava preparado para executar aquilo. Não esqueça, quem era Gedeão? Gedeão era um homem comum, da terra, um lavrador, e ele tinha sido escolhido para liderar um exército numa guerra. Então ele disse para o Senhor o seguinte: olha, o coração dele não tem condição de fazer isso. Então Gedeão, o primeiro sentimento que estava no coração dele é que ele não se julgava preparado para executar aquela missão. O segundo sentimento que estava no coração é que Gedeão, ele não se via realizando tarefa de tamanha responsabilidade. Ele olhava para ele mesmo e não conseguia se enxergar fazendo aquilo que Deus estava pedindo para ele fazer. Ele não conseguia se ver assim. E terceiro, meus irmãos, Gedeão teve medo que as suas limitações impedissem o cumprimento da missão. Resumindo, Gedeão teve medo de fracassar. Então esses eram os três sentimentos que se apossaram do coração de Gedeão, fazendo com que ele se sentisse daquela forma, se depreciasse daquele jeito e desse aquela resposta para o Senhor. Ele não se julgava preparado para a missão. Ele não conseguia se ver realizando uma tarefa tão importante. E Gedeão teve medo de fracassar. Esses foram os três sentimentos que se apossaram do coração dele e fizessem com ele de pronto desse essa resposta para o anjo. E meus irmãos, a notícia ruim é que estes sentimentos estão nos corações de muitas pessoas. Esses sentimentos, esses mesmos sentimentos que estavam no coração de Gedeão, estão dentro do coração de muitos de nós. Algumas pessoas com apenas um deles, outras pessoas com todos eles. Tem pessoas que querem lutar contra isso, com esse negócio de não se sentir preparado, com esse sentimento de não se ver realizando uma tarefa melhor, com esse medo de fracassar. Tem pessoas que até tentam lutar contra isso. Mas outras pessoas entendem que a vida é assim mesmo, que não tem mais jeito, que continuam caminhando com esse sentimento dentro dos seus corações. O certo é que tanto um grupo quanto o outro vão vendo as suas vidas passarem, olhando o sucesso dos outros, cada vez mais frustradas, mais tristes, cada vez mais infelizes. Porque esses sentimentos se apossaram do coração delas, como se apossaram do coração de Gedeão. E é desses sentimentos, meus irmãos, que eu gostaria de refletir um pouquinho com vocês, trazendo um pouco para o nosso dia a dia. O primeiro sentimento no coração de Gedeão é que ele não se julgava preparado para realizar aquela missão. Meus irmãos,
Muita gente acha que a vida é toda certinha. Muita gente acha que a vida funciona como o roteiro de um filme, o roteiro de uma novela. Ou seja, as coisas acontecem assim. Em primeiro lugar, você precisa saber, eu preciso saber qual a missão. Em segundo lugar, eu preciso de um tempo para me preparar para a missão. Em terceiro lugar, então, eu vou assumir a missão. Seria uma maravilha, meus irmãos, que a vida real funcionasse assim. Mas na vida real, meus irmãos, nenhum de nós estará totalmente preparado para assumir nenhuma missão. Na vida real, todos nós sempre precisaremos aprender algo. Nós sempre precisaremos estar aprendendo algo para assumir determinadas missões. As pessoas que acham, que vivem pensando isso de ser chamado, ser preparado e então assumir, essas pessoas, elas vivem, pensam na situação ideal, na condição ideal e no momento ideal. Elas vivem esperando isso, o momento ideal, a condição ideal, a situação ideal. E vivem perdendo oportunidades na vida. E sabe por quê? Porque o momento ideal, a condição ideal, a situação ideal não existe. Só existe no mundo virtual de quem pensa assim. Só existe na cabeça de quem acha assim, que estará totalmente preparado para assumir aquilo, que estará preparado para assumir aquilo. Não estará, meus irmãos. Não só assumimos aquele cargo de chefia porque eu preciso aprender algo. Não assumo aquele ministério porque eu não tenho experiência. Não assumo aquilo, não faço aquilo porque eu preciso terminar meus estudos. Aí vem. Ou seja, a pessoa é convidada, alguém viu valor nela, convidou, aí ela vai e diz que não está preparada e perde a oportunidade. Aí, a vida segue, a vida anda, aí alguém é convidado depois dela, aceita, simplesmente porque essa pessoa criou uma condição ideal na cabeça dela e quer que o mundo se encaixe dentro dessa situação. Somente faço isso depois daquilo. Meus irmãos, essa situação ideal, a condição ideal, o momento ideal não existe. Não existe. E essas pessoas vão adiando, vão perdendo oportunidades, vão perdendo chances, vão perdendo, só perdendo. Porque ficam esperando o momento em que elas se sentirão preparadas para fazer isso. O meu pai, meus irmãos, ele não era crente. Mas o meu pai era um homem de muita sabedoria. E ele marcou a minha vida com algumas coisas que ele me aconselhou e eu segui. E uma delas, o meu pai disse para mim uma vez o seguinte: meu filho, tudo aquilo que você for convidado, se for honesto, se for para o seu crescimento e se for para você progredir, aceite e pense depois como você vai fazer. Amém, meus irmãos? Olha, eu segui isso e não me arrependo, meus irmãos. Evidentemente, em algumas situações, eu me coloquei em situações difíceis. Porque aceitei coisas que não sabia como fazer. Tive que aprender no tranco. Mas consegui, porque alguém viu valor em mim, me convidou, então por que eu vou abrir mão disso, se alguém achou que eu poderia fazer? Não faça isso, meu irmão. Não faça isso. Uma outra situação aconteceu recentemente. Eu vivi isso, a minha esposa viveu isso. Os irmãos sabem que em setembro do ano passado eu tive um infarto. E minha filha se casou em outubro. E minha filha tinha me convidado para eu celebrar o casamento dela.
E aí, eu infartei no dia 6 de setembro. Ela casava em outubro. E era o primeiro casamento que eu fazia na minha vida. Da minha filha. Vocês imaginem a situação. Recém-infartado. Algumas vezes a minha esposa falou para mim, Márcio, você não acha melhor? Ela cheia de medo, né? De repente ter um piripaco lá em cima, aquela situação. Você não acha melhor convidar o pastor Maurício, o pastor Éber, ou o pastor Jaime para fazer? Sabe o que eu respondi todas as vezes para ela? Eu falei, não. Eu nunca mais terei essa oportunidade. Essa oportunidade é única e eu vou me arrepender. Meu coração naquele dia, meus irmãos, eu vi que estava bom, porque ele bateu os 30 minutos. Você já teve aquela situação que você ouve o seu coração bater? Eu ouvi meu coração bater durante todo o tempo. Primeiro, porque era meu primeiro. Segundo, porque era o casamento da minha filha. O terceiro, já pensou se eu estrago tudo, passando mal? Que situação que ia ser? Mas, meu irmão, eu não deixei a oportunidade passar. E quando passou, eu me senti muito bem. E eu fico pensando se eu não tivesse aceito. Se eu não tivesse aceitado. Então, meu irmão, olha só. A condição ideal, o momento ideal, eles não existem. Isso faz parte de uma criação nossa. Então, se alguém viu valor em você e te convidou para algo, aceite. E pense depois como você vai fazer. Se a pessoa viu valor, é sinal que você tem condição de fazer. Bom, esse era o primeiro sentimento que estava no coração de Gedeão. O segundo é que Gedeão não se via realizando tarefa de tamanha responsabilidade. Meus irmãos, Gedeão estava com problemas de autoestima. É o que acontece com muitos de nós. Existem pessoas que só conseguem se enxergar fazendo tarefas menores. Ela chega no lugar, ela senta na última fileira. Ela nunca senta na frente. Ela entra no lugar, ela quer passar despercebida. Se puder, ninguém vê. Essas pessoas só conseguem se enxergar como coadjuvantes. Elas não conseguem nunca se enxergar como protagonistas. Em alguma situação, acham que não vão se formar. Acham que não vão ter um bom casamento. Acham que não conseguirão um bom emprego. Acham que não irão conseguir comprar um carro. Acham até que vão morrer cedo. É como aquele rapaz que olha para aquela moça, a moça olha para ele, aí ele pensa assim, é muita areia para o meu caminhão, ela é muito bonita, não é possível que ela esteja olhando para mim. Enquanto ele está pensando, vem outro e pega. E aí ele fica infeliz, ele teve a oportunidade. Ele teve a oportunidade. Então, meu irmão, alguns, como eu falei, chegam ao absurdo de achar que vão morrer cedo. E as pessoas que vivem assim, não conseguindo se ver num lugar melhor, vivem num mar de infelicidade, meu irmão. Vivem num mar de infelicidade, num mar de frustração. E Deus hoje trouxe você aqui para você entender que esse não é o posicionamento correto. Aos olhos de Deus, nós somos iguais. As oportunidades são as mesmas para todas. O que acontece na vida real é que muitas pessoas agarram e tem outras pessoas que pensam muito. Então, é lógico, meu irmão, que você também não vai se ou seja, você não vai achar também que você é o tal. Você não pode achar também, você não vai se depreciar, mas você também não vai agregar um valor maior do que você tem para você. Ou seja, eu estou querendo falar em humildade. Humildade é isto, é a pessoa ter equilíbrio naquilo que acha a seu respeito. É saber realmente onde está, não se depreciando, nem se autoestimando. Ou seja, é ser uma pessoa humilde. Esse é o conceito de humildade. O conceito de humildade é isso, é você ter o equilíbrio e reconhecer
quem você realmente é, não se auto-valorizando, nem se depreciando. Então, creia nisso, não se deprecie, não se ache o último da fila, porque Deus não vê você assim, nem vê a mim assim. O terceiro, meu irmão, é que Gideão teve medo que suas limitações impedissem o cumprimento da missão. Ou seja, resumindo, Gideão teve medo de fracassar. Meus irmãos, todos nós temos as nossas limitações. Aliás, todos nós temos virtudes e todos nós temos limitações. Mas tem pessoas que só olham para as suas limitações. Eles não conseguem ver que tem virtudes. As virtudes para eles não existem. E por serem assim, por pensarem assim a seu próprio respeito, acabam não conseguindo assumir maiores responsabilidades. Meus irmãos, tem pessoas que preferem conviver com a frustração de não tentar a enfrentar um desafio. Eu vou repetir. Tem pessoas que preferem conviver com a frustração de não tentar a enfrentar um desafio. Meu irmão, minha irmã, na vida a gente erra e acerta. A gente perde e ganha. A vida é assim. Aquela pessoa que só conta a vantagem, ela está mentindo. Ela está omitindo as derrotas e só está contando as vitórias. As pessoas que se negam a enfrentar desafios, elas estão decretando a própria derrota. Elas estão desistindo. O diabo olha para elas e sorri e diz assim: com esse eu não tive nem trabalho. Não precisei nem esquentar minha cabeça, porque ele se autodestruiu. Então, meu irmão, minha irmã, se um desafio aparecer na sua frente, aceite. Enfrente. O que pode acontecer? Você não ir bem, mas isso faz parte da vida. No mínimo, você vai conseguir mais experiência para o próximo. Agora, se desvalorizar e não aceitar, se destruir e conviver com a frustração de não tentar, não faça isso. Não desista, enfrente. A vida, como eu falei, é feita de vitórias e derrotas. Nós todo dia temos vitórias e derrotas. E com a derrota a gente aprende para a próxima batalha, para enfrentar a próxima luta. Então, meus irmãos, esses são os 3 sentimentos que estavam no coração de Gideão. E nesse momento, eu gostaria de fazer algumas perguntas para nós. E você vai responder para você, somente para você. Você tem no coração, no seu coração, alguns dos sentimentos que estavam no coração de Gideão? Você se vê assim? Você se vê como uma pessoa sem condições de assumir determinadas coisas? Você não consegue se ver como protagonista? Você tem medo de fracassar? Você já foi convidado para assumir determinadas posições, e recuou? Achou que não conseguiria? Desistiu? Se a resposta, meus irmãos, para essas perguntas for não, glória a Deus. Você está vivendo, errando, acertando, tentando, lutando. Agora, meu irmão, minha irmã, se você, a uma dessas perguntas, a resposta for sim, hoje é o momento de mudar. Hoje é o momento de você entender que você não é menor que ninguém. Que você não deve continuar se depreciando assim. Chegou o momento de você entender que Deus não ia chamá-lo para uma coisa, para qualquer coisa que você não consiga fazer. Chegou o momento de você crer e entender isso.
Gideão, vocês lembram do versículo? Em sua própria opinião, era pequenininho, era de uma família pobre, disse logo que não, eu sou a pessoa errada, mas olha o que Deus fez na vida de Gideão, meus irmãos. Aquele menino pequenininho, que era membro da família mais pobre de Manassés, olha o que Deus fez. Gideão se tornou o 5º juiz de Israel. Gideão se tornou um estrategista militar especialista na arte de surpreender. Gideão se tornou um dos heróis da fé, que está lá na Galeria da Fé em Hebreus 11. E Gideão conseguiu cumprir a sua missão. Amém? Então, vou repetir. Gideão era pequenininho, se depreciava e se tornou o 5º juiz de Israel. Se tornou um grande militar, um estrategista militar na arte de surpreender. É um dos citados na Galeria da Fé em Hebreus 11. E cumpriu a sua missão. Mas ele era pequenininho. E, meus irmãos, vocês têm ideia do que era ser um juiz em Israel? Ser juiz em Israel, meu irmão, é aquele que dava sentença, que punia, que emitia juízo. Gideão, um juiz de Israel, pertencia ao círculo dos governadores. Resumindo, Gideão se tornou uma liderança em Israel. É aquela mesma pessoa que no início dizia que não tinha a menor condição de fazer aquilo que Deus estava chamando ele. Se tornou o 5º juiz de Israel. E olha que Gideão pediu provas, meu irmão. Gideão tentou a Deus. Foi difícil convencer a Gideão a ele seguir na missão. Ele colocou uma porção de lã, vocês conhecem a história, lá no chão, e disse: se o orvalho molhar somente a lã, saberei que Deus está comigo. E assim aconteceu. Deus provou que estava com ele. Ele ainda não se sentiu muito confortável, pediu mais provas a Deus de que Deus estava com ele. Não satisfeito, ele pediu mais provas. Disse: dessa vez, faz ficar seca somente a lã e saberei, Senhor, que tu está comigo. E Deus fez. Mostrou que estava com ele. Ou seja, Deus teve muita paciência com Gideão. E agora você, meu irmão. Está difícil convencê-lo de que você é bom? O silêncio é de concordância total ou discordância total? Que você não é pior que ninguém, meu irmão. Entenda isso, meu irmão. Entenda isso. Está difícil de convencê-lo que você não é pior que ninguém, que você está apto a executar qualquer tarefa se Deus estiver contigo? Está difícil convencer isso, você precisa de prova? Que Deus, meus irmãos, pode transformar a sua vida, assim como fez com a de Gideão. Que Deus pode mudar o seu destino, assim como fez com o de Gideão. Está difícil de convencê-lo? E como se consegue isso, meu irmão? Como se consegue isso? Você fazendo a sua parte, meu irmão. Eu fazendo a minha parte. Gideão, meus irmãos, embora é difícil de ser convencido, num determinado momento ele foi. Ele aceitou. Ele atendeu o chamado de Deus. Ele foi convencido, ele rateou, ele parou, mas chegou um determinado momento que ele foi. O milagre, meus irmãos, da nossa vida, o milagre que nós estamos esperando requer ação. Requer um posicionamento da nossa parte. A parte que nos cabe, Deus não fará por nós. Nós é que temos que fazer. Quando os filhos de Israel estavam entre o Mar Vermelho e o exército do faraó vindo ao seu encontro, ávido por matança, ou seja,
O povo de Israel estava à beira do mar, vindo o exército vir. O que o povo fez? Ele orou. E o que Deus disse? Por que clamas a mim? Diz a seus filhos que marchem. Meus irmãos, se eles não entrassem no mar, eles iam morrer. O milagre que você espera para a sua vida, que eu espero para a minha vida, requer ação em direção dele. Requer um posicionamento nosso em direção a ele. É o caso aqui. Se eles não entrassem no mar, eles iam morrer. Precisavam eles entrarem para o milagre se concretizar. Existe um momento na nossa vida, meus irmãos, que nós temos que ir. Nós temos que caminhar. O milagre requer ação, como eu falei, na direção dele. Por isso, meu irmão, não fuja da vida. Não fuja das batalhas que a vida nos impõe. Não se esconda. Enfrente, viva, perca, ganha. A vida é assim. A vida é assim. Tente. Se você for chamado para algum desafio, aceite. Não deixe passar. Talvez você não tenha outra oportunidade. Lembre-se, meus irmãos, que o Deus de Gedeão é o seu Deus e é o meu Deus. É o mesmo. Meus irmãos, prestem atenção no que eu vou dizer. Deus salva o homem. Deus transforma o homem. E Deus usa o homem. Vou repetir. Deus salva o homem. Deus transforma o homem. E Deus usa o homem. Mas ele só conseguirá usar você e a mim se nós permitirmos. Se nós não permitirmos, isso não acontecerá. Nós continuaremos no mesmo posicionamento durante 5, 10, 15, 20 anos. Deus quer usar você, Deus quer usar a mim. Meu irmão, minha irmã, se alguém dissesse para mim, há 30 anos atrás, que que dia é hoje? No dia 6 de agosto de 2017, eu estaria em cima desse púlpito, eu vou dizer, tu está variando. Se alguém dissesse isso para mim, eu ia dizer, você está variando, você está maluco. Você tem que se permitir a Deus trabalhar na sua vida. Você tem que se colocar diante dele, para que ele possa usar você, salvar você, transformar você e usar você. Se você permitir, meu irmão, se você ajudar, se você olhar para frente com confiança em Deus, se você confiar em Deus, ele cumprirá todo o propósito que tem para a sua vida. Porque Deus tem um propósito para a sua vida. Mas a relação com Deus, ela impõe tomada de decisões por parte nossa. Agora, meu irmão, se você ficar com medo, se você ficar parado, se você pipocar, não for, vai ficar para trás. Vai ficar parado. Agora, se você, meu irmão, atender o chamado de Deus, Deus vai lhe dar responsabilidade. Lhe dando responsabilidade, Ele vai capacitar você e a mim para nós podermos cumprir essas tarefas. E Ele usará as habilidades que Ele mesmo colocou em você para o cumprimento delas. É isso que Deus está dizendo para nós. Ele vai usar você e a mim, independentemente das nossas limitações. Deus não olha para nós, para as nossas virtudes, para os nossos defeitos. Ele olha para nós da forma dele. Quem era Gideão? Gideão era um lavrador. Por que Deus, meu irmão, minha irmã, não foi procurar alguém que já tivesse algum conhecimento, pelo menos, militar? Foi buscar um lavrador que talvez nunca tenha pego numa arma para executar uma tarefa dessa, para mostrar o poder dele, para mostrar o que ele pode fazer na sua vida e na minha vida.
Muitas pessoas, meus irmãos, vivem fugindo das tarefas que Deus quer dar. Porque se julgam sem condições de fazê-las. Se julgam sem condições de levá-las adiante. Olham para o lado e sempre encontram pessoas mais capacitadas do que elas para fazer aquilo. O que acontece na vida real, meus irmãos, é que nós sempre encontraremos pessoas mais e menos capacitadas do que nós. A vida é assim. Mas olhar para a vida dessa forma, olhar o nosso relacionamento com Deus dessa forma, é uma forma equivocada. Deus não nos escolhe, Deus não nos chama por nossas virtudes, por nossos defeitos, por nossas qualidades. Deus não quer pessoas capacitadas, meus irmãos. Deus quer pessoas que confiem nele e se entreguem para ele, para que ele possa cumprir o propósito que ele tem. É isso que Deus quer, pessoas que confiem nele. Então, o que eu queria dizer para você é para você parar de olhar para as suas limitações e olhar para Deus. Olhar para Deus, independentemente de como você se sinta. Meus irmãos, nós temos um problema sério na nossa relação com Deus. Nós temos um problema sério. Nós estamos aqui porque nós cremos em Deus. Nós estamos aqui porque cremos na palavra de Deus. Cremos na Bíblia. Cremos em tudo que está escrito aí e que foi feito na vida de Gedeão. Mas não cremos que ele possa fazer o mesmo conosco. Esse é o nosso problema. Nós olhamos para Deus como um Deus histórico. Não como um Deus vivo que pode mudar a minha vida e a sua vida. Esse é o nosso grande problema. Ninguém aqui tem nenhuma dúvida do que Deus fez na vida de Gedeão. Ninguém tem dúvida de tudo que nós estamos conversando aqui. Mas você tem dúvida do que Deus pode fazer a mesma coisa na sua vida. Porque a gente olha para Deus como sendo um Deus histórico. Um Deus da Bíblia. Não um Deus vivo que pode transformar você e a mim. Porque Deus, quando nos chama, meus irmãos, Ele nos chama para transformar as nossas vidas. Ele não nos chama para um plano pequeno, para uma coisa menor. Deus, quando chamou Gideão, Ele só falou para Gideão o seguinte: Gideão, você foi escolhido para liderar o povo. Ele não disse para Gideão que Gideão era se tornar o quinto juiz de Israel, que ele ia se tornar um grande militar. Não disse nada disso. Mas o pacote completo, meu irmão, inclui isso. Porque Deus não nos chama para tarefas menores, para uma coisinha pequena. Deus nos chama para transformar a nossa vida por completo, nos fazer outras pessoas. Então, olhar para Deus como um Deus histórico é um defeito que nós temos. Não crer que Ele possa fazer a mesma coisa conosco é um defeito que todos nós temos, eu tenho também. Mas nós precisamos crer que esse Deus que fez isso tudo na vida de Gedeão pode fazer na nossa. E crer realmente e ir de peito aberto aceitar o chamado dele. Não ficar com receio de absolutamente nada. E eu queria, meus irmãos, fazer algumas perguntas. Duas, basicamente. Se Gedeão não aceitasse o convite feito por Deus, como ele estaria vivendo depois disso? Vamos tentar fazer um exercício de imaginação. Se Gedeão não tivesse aceitado o convite feito por Deus para liderar o povo de Israel na guerra contra o inimigo. Eu arrisco dizer o seguinte, meu irmão, que Gedeão continuaria vivendo a vida medíocre que ele estava vivendo, malhando o trigo para esconder do inimigo. Eu me arrisco a dizer isso. Porque vocês acham que Deus ia deixar de cumprir o propósito dele de atender ao clamor do povo? Vocês concordam que não. Então, o que eu acho é que ele escolheria uma outra pessoa. É o que acontece na vida real.
Deus nos dá oportunidade, mas a obra dele não para. Se nós não subirmos nesse trem, nós vamos ficar na estação, meu irmão. Gideão, ao aceitar, deu a Deus a oportunidade de cumprir todo o propósito que ele tinha na vida dele. E uma outra pergunta, meus irmãos. Você acha que quando Deus chama alguém, a sua vida vai continuar igual? Quando Deus chama você, quando Deus chama a mim, as nossas vidas continuarão iguaizinhas ao que eram antes? Meus irmãos, Deus não nos chama para uma missão. Ele nos chama, meus irmãos, para uma transformação de vida. Esse é o convite que Ele faz para mim e para você. Ele não está chamando você para executar uma tarefa. Ele está chamando você e a mim para transformar as nossas vidas. Ele está chamando você e a mim para nos colocar em um patamar diferente, de acordo com o propósito dele. E outra coisa, meus irmãos, que a gente precisa entender, que o nosso relacionamento com Deus é feito de tomada de decisões. Deus quer que nós nos posicionemos. Deus quer que nós tomemos atitudes. Deus quer, porque Deus ele poderia simplesmente colocar no coração de Gedeão para ele ir. Vou chamar o Gedeão e vou colocar no coração dele para aceitar. Mas ele deixou a decisão para Gedeão tomar. Gedeão pediu prova e pediu mais prova. Ele mostrou para Gedeão, teve paciência com Gedeão. Deus quer que nós nos posicionemos. A Bíblia está cheia de exemplos desses. A Bíblia está cheia de exemplos. Deus requer de nós posicionamento. Deus nos convida e quer que a gente aceita, diga para Ele que aceite, e aí Ele vai nos dar uma outra coisa para nós decidirmos. É assim que é feito o nosso relacionamento com Deus. E a partir do nosso posicionamento, eu gostaria que colocasse 1 Coríntios na tela 2:9. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Meu irmão, minha irmã, nós não temos a menor noção do que Deus quer conosco. Nós não temos a maior noção de todos os propósitos que Deus tem para nós, do plano que Ele tem para você, do plano que Ele tem para mim. Mas, para nós irmos descobrindo isso, nós temos que nos posicionar. Para nós ir vendo isso, nós temos que nos posicionar. E aí, as coisas de Deus acontecerão nas nossas vidas, e todos os seus propósitos, tudo aquilo que Ele planejou, acontecerá. Agora, como eu disse lá atrás, se nós ficarmos parados, é por isso, meus irmãos, que você vê gente com 5, com 10, com 15, com 20 anos vindo na igreja, com a sua vida paralisada. Deus exige de nós posicionamento, tomada de decisão, atendimento ao chamado dEle. E aí, Ele cumprirá nos nossos corações, nas nossas vidas, tudo que Ele planejou. Amém, meus irmãos?